Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá entrando no ar mais um Amarelinho Cast, o seu podcast de Morro Agudo, um espaço para quem constrói, quem inspira a cidade, aquelas pessoas que transformam a realidade de Morro Agudo. E aqui hoje conversamos com pessoas que fazem diferença na nossa cidade, que vão fazer muita diferença no nosso futuro, especialistas, educadores, profissionais de saúde, empreendedores, lideranças locais, sempre com temas diferentes na nossa cidade. Porque falar de Morro Agudo é falar sobre histórias reais e sobre desafios que a gente enfrenta com a nossa cidade. Hoje no nosso episódio está mais do que especial. Vamos falar com a educadora infantil e um tema que impacta diretamente o futuro das nossas crianças, das famílias e da sociedade como um todo. E para esse bate-papo, temos 3 convidados com trajetórias inspiradoras. Começamos com a doutora Beatriz Camargo, pediatra oncológica e apaixonada pela primeira infância. Ela vem se aprofundando na área da educação infantil e tem um carinho especial pela creche Dona Zizi e pela futura creche Vovó Zizi, aqui em Morro Agudo. Além disso, está construindo com recursos próprios a Vovó Zizi, uma creche que vai atender ainda mais crianças do município. Também é idealizadora do projeto Do Colo ao Chão, desenvolvido com o Hospital São Marcos, que conecta saúde, desenvolvimento e acolhimento à infância. E junto com ela recebemos Roberta Borges, referência nacional da abordagem Reggio Emília, uma abordagem inovadora que transforma o modo como enxergamos o desenvolvimento das crianças. Roberta é pesquisadora das políticas públicas e uma das pioneiras na implementação da metodologia do Brasil. Ela vai nos ajudar a entender o que é na prática essa abordagem e como transforma não só a educação, mas também a relação dentro das famílias. Temos aqui também o Murilo, que é referência em estudos do ateliê e do papel do atelierismo. Então, sejam bem-vindos e obrigado por estar aqui. Obrigada. Também é um prazer estar aqui. Vou começar com a doutora Beatriz, e aí depois a Roberta e o Murilo. Se apresenta pra gente aí, pessoal de Morro Agudo, saber quem é vocês. Eu sou pediatra oncologista e atualmente eu me aposentei há uns 3 anos e tenho uma fazenda aqui em Morro Agudo e comecei a frequentar mais Morro Agudo, voltando, tendo tempo, que agora aposentada eu comecei a ter tempo mais. E eu fui me aprofundando mais na educação e eu gosto muito de criança, eu sou pediatra e eu acho que eu vi que como eu poderia ajudar Morro Agudo era alguns projetos de infância. Eu procurei estudar o que estava acontecendo atualmente, como é que era a educação e o desenvolvimento dessas crianças pequenas e estou cada dia mais apaixonada por esse assunto. E a história tem a creche Dona Zizi, que foi o meu avô que fez, e eu tenho um carinho especial, porque tem o nome da minha avó, e que eu meio me relaciono, quer dizer, me sinto um pouco muito perto disso. E agora comecei a estudar mais e comecei a achar que eu precisava fazer alguma coisa maior por Morro Agudo. E nós vamos fazer agora, eu comprei terreno e o projeto nosso da creche Vovó Zizi, que a gente comprou um terreno e vai começar a construir uma creche que tem desde o início, né, uma abordagem da arquitetura com a educação, proporcionando para a criança um espaço educador. Então, eu me uni à a professora Roberta Borges, que é da Unicamp, e que comprou esse meu projeto comigo e está me ajudando muito. E a gente pretende começar a construção agora em agosto e inaugurar o ano que vem. Bom, e a notícia é boa para nossa cidade. Isso é Amarelinho Cast. Roberta, se apresenta o pessoal.
Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas na área da educação infantil. Eu também sou professora da pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp. Me formei lá nessa instituição, né? E venho desenvolvendo muitas pesquisas das políticas públicas nessa área. Então, para mim é uma grande alegria, né, estar aqui, poder dialogar sobre essa temática, né, da educação infantil, em especial sobre a construção de uma nova creche aqui em Morro Agudo, né? Eu acho que o nosso encontro, o nosso diálogo vai ser muito produtivo, né? Porque a gente vai trazer aí algumas ideias, algumas falas, né? Do ineditismo desse projeto. Então, vou deixar aí, né? Os nossos ouvintes curiosos para que eles possam nos escutar até o final. Murilo? Boa tarde, Amarelinho. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Murilo, eu sou estudante, aluno da professora Roberta, inclusive. Sou formado em artes visuais, tenho mestrado na educação e venho pesquisando o papel do atelierista dentro dessa abordagem de Reggio Emília. Como olhar para a arte como um fundamento de cultura e não como um processo simplesmente executivo com materiais. Então, eu venho me aprofundando ao longo desse caminho junto com a Rô e a gente vem fundamentando esse trabalho junto com os municípios e com as escolas. Nossa, legal demais. Então, vocês que chegaram aí agora, segura, porque vai ter muita coisa boa aqui nessa conversa aqui, ó. Vou começar com a doutora. Doutora, como que foi se apaixonar pela pediatria oncológica, que é uma área muito delicada, assim, né? Eu não entendo, mas eu acho que é uma área bem delicada. Eu acho que eu fui meio por acaso, tá? Foi um acaso que eu escolhi essa especialidade. Eu não posso falar que eu sonhava em ser um pediatra oncológica. Eu conheci um pediatra que era oncológico, mas ele me cativou muito na profissão, entendeu? Como médico, como pessoa. E daí eu fui atrás dele, entendeu? Então foi meio por acaso, assim. Não é realmente uma profissão muito fácil, mas é muito estimulante, porque hoje em dia a gente cura muita criança com câncer, né? Hoje em dia a cura está muito alta. Então eu presenciei isso, o progresso, e é muito estimulante. Então eu acho que a gente aprende muito a lidar com isso, a lidar com a família, a lidar com o sofrimento. E eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu acho que não é... A vida não é fácil para ninguém e todo mundo sofre. Faz parte de sofrer na vida um pouco, pra gente até criar forças e... Que faz a gente crescer um pouco mais, faz né? a gente crescer mais, Roberta, e como é que fez? O que te fez ir para a educação infantil? Então, eu fiz pedagogia na Unicamp, né? Sou filha, né? Então, fiz pedagogia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sou filha mesmo da Unicamp, né? E o que me fez ir para a educação infantil, a gente sempre tem uma formação nos nossos cursos para atuar no ensino básico, né? Principalmente no ensino fundamental. Então, alfabetizar as crianças, né? Aquele sonho que o aluno da pedagogia chega, né, na universidade e quer agir, né? Mas a vida vai tomando um rumo, né? E a nossa profissão também. E eu trabalhei muitos anos dentro da universidade com crianças com dificuldades em aprendizagem, né? Então, as crianças que chegavam lá, que não estavam alfabetizadas, não tinham raciocínio lógico-matemático construído, né? E, concomitante, eu prestei um concurso para trabalhar numa prefeitura com a educação infantil. E, nessa perspectiva, foi isso que me levou a querer estudar cada vez mais a educação infantil. Entender o projeto da educação infantil como um projeto de desenvolvimento integral para a criança, né? E não, muitas vezes, fragmentados que
fazia com que as crianças tivessem dificuldades depois no ensino fundamental, né? E cada vez mais eu fui estudando a criança pequena, né? Então, como que se dá esse desenvolvimento desde o nascimento dessa criança, quando ela chega na creche, quais experiências que são boas, que não favorecem um atraso no desenvolvimento, para que ela possa percorrer todo esse caminho, né, da educação infantil bem, né, para que ela se integralize, né, como pessoa, no seu máximo de potencialidade, para seguir os seus, né, outros segmentos da educação. Então, a minha paixão foi nessa perspectiva, né, de começar a atender essas crianças com dificuldades, que era muito dolorido, né, ver uma família, ver a criança que não se alfabetizou, que tinha problemas, para que a gente pudesse entender como que a educação infantil poderia contribuir com boas experiências para que não ocorresse essa falha no seu desenvolvimento. Eu ouvindo vocês duas falar, cada uma no seu ramo, mas com o mesmo intuito, né, de transformar vidas. E é muito legal quando esse encontro acontece, que é o que vai chegar até onde a gente chega aqui na frente, mudando vida e transformando a vida das famílias. Murilo, e você? Como você chegou no atelierismo? Atelierista? Isso. Bom, eu sou formado em artes visuais. Eu escolhi trabalhar com licenciatura. Sempre fui apaixonado pela educação. Sempre acreditei muito na educação. E despertei esse desejo de trabalhar a partir da arte. Porque olhar como a gente pensa a cultura, como que a gente pensa a arte, sobretudo como que a gente trabalha isso com as crianças. E pela minha própria experiência como aluno, foi desastroso, porque as minhas professoras cortavam a nossa criatividade, né? Normalmente é isso que a gente vê. E eu lembro que escolhi esse caminho, comecei a trabalhar nessa perspectiva, fiz a minha graduação, e ao longo desse processo conheci a Rô. E a Roberta foi minha aluna. Na verdade, ela veio ter aula comigo de desenho. E esse encontro foi determinante, porque a gente sempre fala isso, né, Rô? Porque eu vinha trabalhando numa perspectiva que a minha formação me deu recursos, que era trabalhar nessa perspectiva do professor que levava o conhecimento para os alunos. E quando a Roberta veio ter aula comigo, que ela já estudava régio há muitos anos, ela veio para estudar a potência da arte dentro desse conceito do atelierista, né? Entendendo os processos do desenho, da pintura, e a Rô me fazia muitas perguntas. Ela foi o aluno que me tirou desse lugar de professor que professa, porque a partir das perguntas que ela me fazia, eu comecei a pensar, não, pera, a educação pode ser mais do que isso que eu estou aprendendo, e eu entrei em muitos questionamentos, né? Bom, a partir disso eu prestei a prova do mestrado, escrevi um projeto, ela foi minha professora de mestrado. E dentro do mestrado, eu entrei em contato com a bibliografia de Reggio Emília com mais profundidade. E lá eu vi o que é o papel do atelierista. Essa palavra é um pouco difícil, vem trazendo esse olhar para a gente. Eu olhava para o aspecto desse trabalho e falava, bom, eu quero ser um profissional como aquele, então. Não é como um professor de artes, mas como um atelierista faz. Só que aí eu cheguei num ponto também e falei, meu Deus, mas eu acho que eu não sei fazer. Eu vou precisar estudar, vou ter que me colocar muito junto do cotidiano da escola, numa experiência significativa, para que eu pudesse entender esse papel de atelierista e seguir o caminho a partir de lá. Então foi aí que eu cheguei na ideia do atelierista e de Reggio Emília. Você falou do Reggio Emília, eu vou perguntar para a Roberta, que também é doutora, professora e doutora, né? Sim. Doutora, como que funciona, como que é deixa eu ler aqui, abordagem em Reggio Emília, como que funciona, eu sei que Reggio Emília é uma cidade na Itália, é isso, se eu não estou enganado. É uma cidade no norte da Itália, né?
ela ficou aí famosa porque pós-guerra, Lores Malaguzzi, que foi o idealizador das escolas, né, reconstruiu essas escolas junto com a comunidade, né? Então, essa comunidade, ela queria uma escola. Então, lembrando que foi na Itália pós o fascismo, né? Então, ele queria uma escola e a comunidade queria uma escola diferente, uma escola que tivesse outros ensinamentos, do diálogo, da participação, da prática democrática, da fraternidade, da colaboração. Então, esse projeto de Reggio Emília, né, o que me chama a atenção, é lógico que tem, as escolas aí foram pensadas com ambientes agradáveis, né, com parques naturalizados, então tudo aquilo que aproxima o ser humano, né? Mas a beleza da essência desse trabalho são nas relações entre as pessoas, né? Então, que não é uma escola qualquer, é uma escola que prioriza essas relações do ser humano, né? Então, ali você não passa como um ser anônimo, né? Ou você, né? Então, lembrando do fascismo, né? Então, você é uma pessoa, né? Ali. Eles se importam com a sua pessoa, né? Com cada família, com cada criança, com cada profissional, né? Então, esse eu acho que é um ponto, para mim, né? Bastante importante do projeto, né? Porque é uma comunidade que se forma ali, né? Uma comunidade que colabora, né? Que um se importa com o outro, né? Então, a gente começa a idealizar uma outra forma de um projeto educativo diferente desse projeto tradicional que é posto dentro das escolas. Que nos últimos anos ficou muito esquecido, né? Antigamente a família participava mais das escolas, eu não sei se já usava essa abordagem ou não, mas ficou muito esquecido, abandonado, né? Hoje ficou meio que isolado. Parece que a família fica do muro para fora da escola e do muro para dentro é outro mundo. Tem que sentar, ler, escrever, decorar. Pelo menos da minha época para cá, tipo, a decoreba que funcionava. Então, quando a gente fala em educação, né, a gente precisa pensar num tripé. Então, formação, aprendizado e cuidado. Então, se a gente olhar para os projetos educativos do nosso país, o que é priorizado ou o que é só feito? O aprendizado. Esquecem-se da formação, né, do ser humano, que se dá nas relações com as pessoas, com outras crianças e no cuidado, né? Então, as escolas hoje estão muito voltadas para apostilas. Então, só pensando nesse aprendizado, na cognição dessa criança, que inclusive assim é um desenvolvimento muito ruim que se dá com esse material, que depois a gente pode falar um pouco mais. Mas isso precisa acontecer quando a gente fala de educação. Esse tripé precisa acontecer. Então, a formação não se dá só com as crianças, a família faz parte também, né? De discutir esses valores, de discutir a questão ética, né? E que foi esquecido. Escola ficou para aprendizado e parece que a família só tem que trabalhar com essa formação. Só que é dentro da escola que essas crianças se relacionam, né? A gente tem, às vezes, crianças que são filhos únicos, né? Como que vai ter essas interações para o avanço desse aprendizado e dessa formação moral, dessa formação ética, né? E a pandemia revelou isso, pós-pandemia, eu acho que revelou muito isso, né? Porque aí as crianças ficaram um período sem escola, e aí eu acho que mostrou assim, ó, eles estão indo na escola, aprender 1, 2, 3, 4, 5, e depois não sabe o outro caminho, né? Você sabe o que é direita, esquerda, mas você não sabe ir para frente, se não tiver ninguém orientando.
E pelo que eu entendi, você pode me corrigir se eu estiver errado, o Régio Emília mostra que tem outras vertentes, não é só aquele caminho ali. Então, a educação precisa ser pensada de forma integral, né? Então, eu vejo até assim, o resultado da nossa escola brasileira com crianças mais velhas, né? Inclusive, eles estão abandonando a escola. Por quê? Memorizar conteúdos, isso não é educação. Né? Então, as crianças precisam estar dentro da escola para ter mais do que isso, uma vida cidadã, aprender a cidadania, aprender a dialogar, aprender a olhar o outro, né? Aprender a cuidar de si, uma alimentação saudável na hora do intervalo, né? Aprender de forma, inclusive, significativa, porque a gente vai fazendo com que as escolas sejam, né, um armazenamento de dados para o aluno. Então, ele fica só respondendo aquilo que está na apostila. Se você fizer uma pergunta que desafia, né, esse aluno, ele vai explicar só até o ponto A, porque o ponto B, explica para mim, diga, não entendi. Ele não sabe, ele se embanana todo para dar os argumentos aí que são necessários para responder um conceito. E a gente vê muito isso, né? A gente viveu essa escola, né? Então, se a gente perguntar alguma coisa, a gente fala, eu já vi lá na escola, mas não sei explicar, não sei usar, né? Então, essa abordagem de Régio Emília vai trazendo dentro desse aprendizado do ser humano esse conceito de realmente fazer entender, né, aquele conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo, mas que torne significativo, né? Doutora Beatriz, e como que surgiu a ideia desse projeto que vem para Morro Agudo, que a senhora está idealizando, junto com a Roberta, junto com o Murilo, junto com a dona Maristela, se eu posso falar, dona Maristela Petrocini, sou fã da senhora, queremos a senhora aqui um dia. Eu acho que eu comecei a estudar, eu tenho uma sobrinha que é professora também, e ela que me introduziu. Quando eu cheguei para ela e falei, eu quero fazer uma creche, eu quero ajudar a criança em Morro Agudo e tal, o que eu posso fazer? Eu estava meio perdida, como que eu ia ajudar. E ela me falou, a primeira coisa, você tem que estudar. Ela me falou isso e falou, olha, hoje em dia você tem que estudar a abordagem Régio Emília e a abordagem Pichler, que é uma outra que é muito parecido com a Régio Emília, é mais para bebês, mais crianças menorzinhas, mas tem a mesma mentalidade, quer dizer, ideia do Régio Emília. Daí eu fui estudar Pichler e Régio Emília. Daí eu comprei um monte de livro e fui ler. Fui visitar o Pichler, eu fui visitar o orfanato. O Pichler ela era pediatra, a Amy Pichler, e ela também, após guerra, na Hungria, ela pegou um orfanato das crianças que estavam sozinhas, que tinham morrido os pais, certo? E ela observou várias coisas que a criança precisava mais de autonomia e também que vai muito a ver com o Régio Emília, entende? Que a criança tem. E eu fui visitar lá, fiquei super impressionada e gostei demais. Voltei animadíssima, que eu queria era isso mesmo. Daí eu comecei a estudar mais Régio Emília, porque eu já tinha estudado Pichler. E também através dessa minha sobrinha que fez pedagogia, que é professora, ela me falou, olha, a Roberta transformou uma creche em Orlândia inédita e que eu acho que é a Roberta que você tem que se unir. E a Roberta tinha feito essa formação numa creche em Orlândia, na Isolina de Orlândia. Até aí eu só sabia isso. Daí eu procurei a Roberta. Daí eu me identifiquei também com a Roberta, porque a gente é tudo a ver, tem a pediatria e a educação, é tudo a ver, entendeu? Eu acho que tem muito, não sei nem explicar, porque é o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança, a pediatria, o pediatra também tem que saber tudo isso, o desenvolvimento. E a educação também, através de educação, né? E acho que é bonito esse projeto, né, que a Beatriz escolhe para Morro Agudo, né,
porque todo mundo pensa, né, que a escola vai funcionar para a criança a partir dos 7 anos. Aí a escola é séria, tá? Só que é nos primeiros anos de vida das crianças que tem o maior desenvolvimento, né, neurológico, cognitivo. Então, autores vão dizer, socioafetivos, né? E aí a gente viu, inclusive na pandemia, as crianças pararam de ter relações socioafetivas, né? O prejuízo que a nossa sociedade, né, que a sociedade está tendo, porque essas crianças deixaram de se relacionar com outras pessoas. Então, assim, escolher 0 a 3 não é para qualquer pessoa, né? Porque é o início do funcionamento cerebral, é o início das primeiras relações socioafetivas. Então, isso tem que ter um funcionamento muito, né, importante para essa criança. E na escola que ela vai ter todo esse espaço, né, para esse funcionamento. Para o funcionamento de um cérebro que pesquisa, né, que levanta hipótese. O bebê já faz pesquisa, levanta hipótese, mexe nas coisas, né? Então, se neste período isso não for construído, que eu estava dizendo, que muitos autores vão dizer, né, que fizeram um estudo, se a gente quer bons matemáticos, bons engenheiros, até pela noção da construção da matemática nessa faixa etária que é invisível, né? Ah, bebê não está trabalhando a matemática. Não, é nesses primeiros anos de vida da criança que esse funcionamento vai ocorrer. E por isso que a gente precisa ter ali os melhores professores, né? Com uma formação muito sólida para entender tudo isso, para que essas crianças depois, como eu disse, né, eu trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem e foi isso que eu fui constatando, que as experiências na educação infantil de 0 a 3, né, pouco existia. Eu falo isso há 30 anos atrás que eu comecei esses estudos, né, poucas experiências eram importantes para o desenvolvimento da criança. Por quê? A gente nem achava que essa educação era fundamental. Tanto que a gente não tinha ainda, a gente sabe que isso é uma conquista, mas a gente não tinha nenhum profissional preparado para atuar nessa faixa etária. E as experiências mundiais, né, já foram comprovando, né, a importância dessa primeira etapa da vida da criança dentro da escola. Tem um economista, né, o James Heckman, que é um economista norte-americano, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Educação, ele é economista, porque ele provou cientificamente que a educação de 0 a 6 anos é o melhor investimento para o país. Investimento Uau. financeiro e social também, óbvio, mas financeiro também. Ele conseguiu provar que cada dólar que você gasta com a criança não tem nenhuma bolsa que dá mais se educando. O resultado. Depois dos 6 anos, Então, isso também, sabe, eu fui estudando e descobrindo essas coisas, e eu acho que falta um pouco na medicina, na pediatria, aprender essas coisas. Eu acho que o pediatra é mais técnico também, às vezes. É que eu não aprendi, pelo menos, na minha pediatria. A educação transforma de uma forma geral, né? Então, a senhora continuou estudando, foi se aprimorar. Eu sou muito fã do método da Coreia do Sul, porque a criança, ela começa ali desde do primeiro ano da escola, eu não sei como que é antes ali, creche, mas começa já com um ensino técnico. E ela sai com várias formações. Então, talvez ela não vai ser uma costureira, mas ela vai saber costurar e pode ser uma dona de uma empresa, uma camisaria, de uma confecção. Então, isso vai formando. E esses dias eu vi uma pesquisa que falava que as crianças não nascem com medo, né? São nós que colocamos medo. Então, entra nisso que a doutora Roberta falou.
nesse período de formação, o que a gente, se você não estimula, ou se você não mostra outras vertentes para ela, você só mostra medo, ou só mostra não pode, ela vai virar um adulto limitado. Porque aí ele vai, tudo não pode, isso não. Que é o que geralmente o pai faz naquela proteção, né? Ai, não pode subir na cadeira. Ai, deixa que eu te ajudo. Não vai abrir a geladeira, não faz isso. Começa a pôr barreiras que você vai prejudicar ele no futuro. E o Loris Malaguzzi um dos primeiros autores que vai dizer sobre a potência da criança, né? Então, como essa criança, ela é muito potente. Então, e é um momento de abrir muitas possibilidades, né? Para as crianças, a gente trabalha com muitas linguagens. A linguagem da matemática, da leitura, da escrita, da ciência, do ateliê, né, Murilo? Da arte, desculpa, né? Então, assim, a criança, ela está aberta a aprender, né? Então, é uma fase que as crianças, então, não têm medo de se jogar na experiência. É bonito ver esse trabalho. E o Murilo, né, como atelierista, né, tem uma experiência muito bonita, né, de como essas crianças se jogam na experiência, né, Murilo? Você podia contar um pouquinho para nós, né? Porque o papel do atelierista, ele vem muito nessa perspectiva que a Roberta está dizendo. Loris Malaguzzi também idealizou o atelierista, vindo na figura da Véa Vec, que foi a primeira atelierista de Régio, justamente para trazer esse aspecto de olhar como que a arte participa desse processo de educação, não como uma forma isolada de trabalho, mas como uma forma em que ela participa de todo o processo, ela atravessa o processo da pesquisa das crianças. Então, ele olha para a expressão artística com esses fundamentos, como a Roberta está dizendo, que a criança se joga nas experiências e ela está aberta a trabalhar dessa forma, e ele percebe que o aspecto cultural também funciona dessa forma. Então, ele traz o atelierista, ele idealiza esse papel do professor, que não seria um professor que fundamentaria uma reprodução de trabalhos, mas sim um processo de criação. Isso dentro do ateliê com as linguagens artísticas. A Véa Vec, assim como eu tenho formação em artes visuais, ela foi a primeira, mas hoje a gente sabe que esse conhecimento também se expandiu para outras linguagens. O teatro, né, a música, a dança, isso vem se expandindo também para as linguagens da cultura. Tá? Então, olhar para essa produção artística, acreditando nessa potência da criança, e não que ela vá receber muitos nãos, como você está dizendo, num processo de criação, e tentando enquadrar ela num processo de criação muito fechado, como, por exemplo, só usar o espaço da arte para fazer cartões de Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou bandeirinha de festa junina, que é uma realidade que a gente enfrenta e a gente vê bastante, como um posicionamento de que a arte seria uma reprodução de um ideal, do adulto. Mas não, pelo contrário, o atelierista vem para apoiar a pesquisa da criança, e aí atravessada pelas linguagens artísticas, a pesquisa estética da criança, a pesquisa do corpo da criança, como que isso vai se desenvolver ali nessa forma de investigação como produção cultural. E aí, pegando só para você entender até um pouco mais, né? Então, essa educação, ela prima muito pela criação, mais do que pela reprodução, né? Então, porque os italianos, né, são criadores, né, criadores de moda. Então, a gente quer seres humanos, não só os italianos, né, mas assim, dentro desse pensamento, nós queremos pessoas que criem coisas diferentes, né, e não reproduzam só coisas. Não é tão bom a gente ver um ser humano, nossa, olha o que ele criou, né? Olha, ele criou uma camisa com cores, né, diferentes, e não só reproduziu. E isso está faltando muito, né, na nossa sociedade, pessoas que criam, que pensem diferentes, né? A gente veio perdendo muito isso ao longo do tempo, né? A gente vê na música, nos próprios artistas, você escuta músicas
os rocks do ano 90, 80. Hoje você escuta e fala, cara, não tem ninguém que consegue fazer uma letra naquele estilo. Então a gente foi perdendo muito. E o Murilo, a gente tava conversando ali, e você deu uma aula para mim ali fora, que foi a questão da linguagem, né? A importância da arte na linguagem. A gente perde muitos talentos, muitas pessoas que poderiam estar, porque elas são muito tímidas, travadas, e talvez se tivesse a arte como ela realmente tem que ser, a gente teria outros talentos, fazendo outras coisas, desenvolvendo trabalhos perfeitos. Eu até dei exemplo de um amigo meu ali, que era um exímio desenhista e não conseguiu ir, até por ser uma pessoa muito tímida, muito retraída, talvez não conseguiu demonstrar o potencial que tinha. É porque a gente percebe que a linguagem da arte não é entendida hoje nem como uma linguagem, né? Se a gente olha os resultados de trabalho das crianças dentro das escolas, a maior parte delas, nos municípios que a gente atende, as escolas que a gente visita, a gente percebe que nem como linguagem ela é olhada, mas ela é olhada como execução mesmo, como você está dizendo. E esse posicionamento é importante porque quando a gente passa a entender que o pensamento é composto de muitas linguagens, a das ciências, a da matemática, linguagem oral e escrita e a das artes, a gente começa a perceber uma complexidade maior desse processo de pesquisa e não de simples execuções, exatamente como você está dizendo. Nesse sentido, a arte, e eu vou puxar a sardinha para as artes visuais um pouco, que é a minha especialidade, nesse sentido, nas artes visuais, eu percebo o quanto nós ganhamos quando a gente se organiza para desenhar, para fazer um simples desenho, que parece muito simples se a gente pensar, vou fazer um pequeno desenho de observação. Tenho aqui essa garrafa na minha frente, vou olhar e vou desenhar. Mas esse processo que parece ser simples, ele não é, porque ele envolve muitos outros pensamentos. O lógico-matemático está presente, a organização da minha visão para aquilo que eu vou fazer, a apreensão estética daquilo que eu estou olhando, o meu corpo que precisa se organizar para melhorar a minha coordenação motora, para que eu consiga chegar num resultado visual que eu esteja ali desejando naquele momento. Isso tudo é uma pesquisa de um desenho. E a ideia do trabalho na escola é levar essa complexidade para essa pesquisa que é atravessada pela matemática, pela linguagem oral e escrita, pela percepção estética, para dentro da pesquisa da criança, dentro do cotidiano. E isso, olhando a arte nessa maneira, e as outras linguagens, possibilita essa complexidade que você está me dizendo, porque nós somos compostos de inúmeras possibilidades, né? E se a gente isola simplesmente para uma linguagem, uma disciplina, que é o que tem chamado, né, ultimamente, a gente percebe essa desconexão com a experiência humana, que pode ser muito mais complexa, né? E como a gente vai aprendendo diversas linguagens dentro de uma experiência, dentro de uma linguagem específica. Doutora Beatriz, fala um pouco mais para nós aí, apresenta o projeto Creche Vovó Zizi, o que Morragudo vai ganhar, o presente que a senhora está dando para Morragudo. Olha, a gente tá aqui, era o meu sonho, né? Sempre eu quis, como eu falei antes, eu quis lidar com criança, com creche. Dona Zizi, o nome, vovó Zizi, foi uma avó que eu não conheci, mas que eu me sinto muito perto dela, porque minha mãe falava muito dela. Então, eu não conheci, que ela morreu muito cedo, e ficou aquele negócio que eu precisava fazer alguma coisa com criança, que era a minha especialidade, que sempre foi, e com vovó Zizi. E daí, que nem eu contei no começo, eu comecei a procurar o que educação, né? Porque eu vi que medicina eu não queria mais fazer oncologia. Eu já fiz muito, já dei tudo que eu pude para medicina, para oncologia, ainda faço um pouco, tem uma pesquisa ainda que eu ainda abordo, mas que eu tenho que deixar esse lado para os mais jovens, né? Eu estou passando para todo mundo, os mais jovens, fazer. Então, que eu precisava mexer com criança de outro jeito. Daí que eu fui para a educação. E a creche Vovó Zizi foi que a Roberta também já me ensinou muito, que
o começo é muito importante. Então, fazer essa simbiose da arquitetura, vendo que a arquiteta o espaço é o terceiro educador e que a gente vai unir, foi muito importante para mim. A gente construiu a planta está pronta agora, vai ser ali no Jardim do Cambuí. Eu comprei 8 lotes ali, vai ser um quadrado. Eu pesquisei que era um local que não tinha creche, né? E que tem um número de crianças grandes, então que era um local bom para Morragudo. E eu estou feliz que eu acho que e pode ser uma creche modelo, um exemplo para depois o município copiar, o município entrar junto, né, no projeto mais tarde. Eu espero que eles copiem. Eu vi o projeto ali, a senhora falando ali, a Roberta explicando. Eu vi ela idealizada. Vou ter a oportunidade de ir lá visitar, mas eu fiquei apaixonado de ver a senhora falando, a Roberta falando, o Murilo falando de como vai ser ali as aulas. Parece que eu estava lá dentro. E eu acho que Morragudo ganha um presente gigante. As nossas autoridades tiverem um pouquinho de juízo e souber usufruir isso, é uma chave para virar a educação do município. Roberto, conta um pouco para nós aí. A gente espera. Eu comecei falando, né, do projeto que é um projeto inédito, né, para Morragudo. Primeiro, isso que a Beatriz trouxe na fala dela. É uma creche que foi pensada entre a pedagogia e a arquitetura. Porque, geralmente, os prédios não são dados, né, sem entender o que as crianças e o profissional que vai atuar com elas precisam. Tanto nos espaços internos, como nos espaços externos. Porque o espaço externo, para nós, né, que muitas vezes não é valorizado, é tão importante quanto o interno, né? Porque é ali que vai acontecer toda uma pesquisa da área da ciência, né, das curiosidades. Então, é ali que a gente vai fazer com que essa criança, né, coloque esse pensamento da pesquisa, né, esse funcionamento, como eu disse, esse funcionamento de um pesquisador em prática, né? Porque eu vou observar, eu vou levantar hipótese, eu vou ver nascer, eu vou ver crescer, ver mudar de ciclos, né? É dentro desse parque. Então, esse parque também é pensado, não é um paisagismo qualquer. Então, assim, esse é um ponto para nós muito caro, que foi pensado entre profissionais da pedagogia, como da arquitetura, do paisagismo, né, que a gente também agora está numa fase que a gente vai conversar com o designer de ambientes, né, porque o ambiente é um educador, ele educa, né, então a gente vai ver os móveis adequados para as crianças, para a faixa etária, né, então tudo isso vai ser foi muito bem pensado e está sendo, né? E um outro elemento é o projeto depois educativo, que também traz esse ineditismo, né? De trabalhar com professor pesquisador, com as muitas linguagens, né? Porque cada ser humano é né? Eu posso gostar mais da matemática, não que eu não vá trabalhar deixar de lado com aquelas que gostam um pouco, também vai ter aí boas experiências, mas eu vou trabalhar com muitas linguagens, com a música, com a arte visual, né? Com a física, com a química, com a biologia, né? Com a matemática, com a leitura, com a escrita, vai ter uma biblioteca, vai ter um ateliê, um espaço para criação, né? E também as questões de sustentabilidades, né, que o nosso país pede. Então, é uma creche que a gente pensou, né,
não para ter ar-condicionado, porque a gente viu até um tempo atrás, né, uma reportagem que dizendo agora fica fácil, só pôr ar-condicionado nas escolas. Mas por que não começar a pensar as escolas, né, com uma ventilação diferente, principalmente para as crianças pequenas, com brincadeiras de água, né, que refresca um parque arborizado. Então, a gente está pensando também em todos esses elementos, né, de uma creche que trabalha esse conceito, né, estou dando alguns pequenos exemplos aqui para não me estender, né, mas que pense nessa questão da sustentabilidade. E uma metodologia... Eu, como pediatra, o ar-condicionado não pode. Então, mas eu sei, Morro Agudo é muito quente, então precisamos... Por isso que a arquitetura já fez um desenho e com arborizações para ser fresca. E uma que formação, é o que a gente vai tentar. Desculpa, Beatriz. E uma formação também com uma metodologia, né, que escuta os professores, né, que eles compreendam como as crianças aprendem, né. A gente está vendo aí também a formação de uma forma muito precária, né. Então, a gente, dentro do Núcleo de Políticas Públicas, eu sou coordenadora, né, de um programa de educação infantil e nós temos uma metodologia que tem mostrado resultados muito importantes na formação dos nossos professores, né? Então, a gente tem pesquisas. Então, não é um pacote que a gente está vendendo para a Beatriz, que ela compra para fazer a formação. Não, nós vamos vir fazer uma formação, né, para os profissionais de alta qualidade, né? E o papel do atelierista, né, que eu acho que eu posso deixar para o Murilo falar um pouco essa questão desse ineditismo também, desse profissional que atua dentro da educação infantil, né? Então, esses são alguns ineditismos, né? E pensando, então o papel do atelierista, acho que falei um pouco antes, né? Que então, não um professor que vai trabalhar de forma desconectada, né? Mas um professor que vai participar dos processos de formação. E a gente usa muito o termo professor pesquisador. E o atelierista, assim como os professores de sala, ele também é um professor pesquisador, que também vai pesquisar junto com as crianças, porque a ideia é essa, que a gente não tem as respostas nem caminhos prontos, né? Mas a gente também vai viver a experiência junto com as crianças. E muitas perguntas surgem a partir daí também. E como esse processo vai gerando no grupo uma comunidade de aprendizagem. O quanto a gente vai confiando também uns nos outros, levando o nosso trabalho, discutindo juntos, porque as dúvidas são inerentes também para os professores pesquisadores. E nesse ponto é fundamental pensar nisso, né? A gente vai trabalhar inspirado na abordagem de Régio, trazer esses elementos. O papel do atelierista é muito importante para isso também. Então, como a gente vai buscar uma pessoa formada em artes, né? Como que a gente vai trazer essa pessoa para próximo desse trabalho, pensar também nessa formação que as nossas universidades não oferecem ainda, né, tanto na pedagogia quanto nas licenciaturas em artes. No máximo, talvez a gente ouça falar sobre o que é a abordagem com a pesquisa, mas efetivamente a gente não é preparado para esse trabalho. Então, como a gente vai trazer essa formação, buscando fundamentar e inaugurar também o papel do atelierista aqui em Morro Agudo, né, trazendo esse ineditismo desse trabalho para cá também, e como a gente vai trazendo esse pensamento junto para formar, junto com esses professores. A importância que esse projeto vai ter, né, não é só uma creche que vai atender 40 pessoas, né, doutora? 40 crianças, ela vai atender 40 famílias, ela vai mudar a arquitetura de um bairro, trazendo uma arquitetura nova, diferente, um modelo diferente. Ela vai estar trazendo uma abordagem, essa abordagem do Regimília, que vai formar profissionais que não têm essa facilidade de receber esse acesso na faculdade. Então, esse projeto vem para transformar a realidade de uma cidade e o futuro de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Eu acho que um ponto que a gente precisa também falar
é que a gente aqui está falando, né, sobre como vai ser essa abordagem, como vai ser esse projeto, mas a gente trabalha com documentação pedagógica. Acho que já deu para perceber essa terminologia, documentação daquilo que ocorre dentro da escola. Então, a gente torna visível, porque a gente acredita na prática democrática, aquilo que vai acontecer com as crianças e com os professores nesse cotidiano. Então, a gente torna visível esse cotidiano para as famílias, para a comunidade, né? Por meio desse instrumento que para nós é muito importante, né? Eu acho que... Desculpa, não, rapidinho, só para... Ela falou uma parte importante sobre a infraestrutura da escola, que diferente do habitual não vai ter o ar-condicionado, porque vocês vão procurar fazer no projeto salas mais ventiladas de forma natural. Então depois, assim que terminar esse assunto, você volta e puxa um gancho sobre a infraestrutura, a diferença da infraestrutura dessa escola que elas vão tá? Inclusive o ar-condicionado, porque elas falam, né, que parece que a criança ela fica mais solta, mais livre. E aí vocês podem até falar o que isso beneficia na aprendizagem, no crescimento da criança. Mas aí pode terminar esse assunto, fica à vontade. Desculpa. Não, eu só ia também acrescentar por que você me chamou a atenção, o que me chamou a atenção, né, tudo de abordagem, o que eu quis. Eu acho que a palavra também é pesquisadora, entendeu? Eu sempre fui uma pesquisadora, oncologia pediátrica você não dá para você fazer sem pesquisa, né? E isso também me chamou a atenção, entende? Ser uma pesquisadora na educação, entendeu? Eu acho que essa palavra é uma coisa que me atraiu, entendeu? E complementando você, Beatriz, né? Por que a gente, para nós, é esse termo, né? Professor pesquisador, criança que pesquisa, é um modo de aprender, né? E por que para nós a gente usa tanto esse termo? Então, para simplificar, né? Porque nem todo mundo é da área da educação e compreende. Porque é por essa via, né, de ensinar e da criança aprender, é que ela vai se tornando um sujeito, né? Uma criança crítica. Ela vai criando um pensamento crítico, que é capaz dela levantar a hipótese, checar a hipótese e constatar se aquilo é real ou não, se é verdade ou não, porque o pesquisador ele vai em busca da verdade, né? Ele vai construindo um pensamento crítico. Então ele não acredita, né, em qualquer coisa, precisa provar, né, Beatriz? Exatamente. Então é isso que a gente está dizendo, né, que essa criança ela vem nesse espaço aprendendo a criar um pensamento crítico, né? A importância da pesquisa, né? Quando a doutora Beatriz me falou que você vinha, aí eu fui pesquisar, e aí eu nunca tinha ouvido falar sobre Regia Emília. E aí eu comecei a ler. Para chegar aqui, é muito fácil eu fazer a pergunta para você só que eu quero entender também. Tem criança pequena. E aí eu falo, tipo assim, às vezes a gente fica tão limitado no que a gente conhece que a gente está perdendo de trazer experiências novas pra gente, pros filhos da gente. Eu fiquei olhando, eu fiquei encantado. Falei, cara, tem um mundo lá fora e a gente não sabe, né? Uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta, como você é especialista em políticas públicas. Você acredita que um dia essa metodologia vai sair do infantil e começar a formar... Vou reformular. Você acredita que o nosso país um dia vai conseguir levar isso até o nível de faculdade de ensino médio? Eu acredito que sim, né? Pode ser até uma resposta utópica, né? Mas a gente já vem trabalhando com escolas que começaram, né, na educação infantil, mas já fizeram esse percurso com o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e já está entrando no ensino médio, né? Então, e a gente também vê as melhores universidades do mundo, né,
trabalham nessa perspectiva, né, de fazer essa pesquisa, né, não só, porque a gente tem esse conceito errôneo da pesquisa, porque fazer uma pesquisa é você também testar se aquilo dá certo. Vamos pegar o campo, né, da engenharia. Você tem que testar, né, aquilo, se aquele conhecimento é colocado em prática, se funciona, mesmo na educação, né? Então, tem muitas universidades, né, já no mundo que fazem esse trabalho que a gente começa lá na educação infantil, né? De fazer pesquisa, de transformar, de checar, de ter até laboratórios para pôr as coisas em funcionamento, né? Porque um pesquisador trabalha nessa perspectiva, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu sou sonhador, né? Então, eu venho do ensino técnico, eu me formei em técnico de contabilidade, uma escola que era modelo em Morro Agudo, que hoje já não tem mais os cursos, que era a escola de comércio. E depois eu dei aula no Senai, pela escola profissionalizante. E eu sonho em um dia ver em Morro Agudo as crianças aprendendo educação financeira, laboratórios nas escolas. Quanto vereador eu vi um projeto, vai ter tablet na escola. É importante a criança ter acesso ao tablet. Mas aí ela chega para trabalhar, ela não sabe ligar um computador. Sim. Então, ela não sabe como aquilo ali foi criado para poder chegar robótica. A gente já vê que cidades maiores, as capitais já tem curso de robótica. E aí a gente tem um campo aqui gigante, crianças com conhecimento que está sendo jogado fora ou perdido por falta de estímulo. Então, essa oportunidade desse projeto da Vovó Zizi de começar na infância, se isso conseguisse se replicar até lá em cima, eu acho que a gente teria modelos de adultos, de pessoas que ia multiplicar o que vocês são hoje, o que vocês fazem hoje, ter mais pesquisadores, mais senso crítico. Por isso eu fiz essa pergunta para você, porque eu sou sonhador, eu espero que um dia eu vou ver isso. Eu vou estar velhinho lá, com mais cabelo branco que eu tenho hoje, mas eu vou ver ainda, eu espero ver isso. Então, e a gente tem visto, né, aquelas escolas que a gente vem trabalhando, elas não param na educação infantil, porque a educação infantil é o início. E elas já estão dando continuidade a esse projeto educativo, né? E os resultados têm sido fabulosos, né? A gente tem uma escola, inclusive, que o Murilo trabalhou, né, Murilo? As crianças não querem faltar da aula, né? Então, difere, né, de outras escolas. Então, até o espaço externo da escola, a escola do ensino fundamental, também tem que ter parque, né? Porque essa parte, a gente está enfatizando muito esse espaço externo, porque, inclusive, assim, existem pesquisas que estão mostrando que a gente está perdendo esse contato com a natureza. E isso adoece o ser humano. Então, por isso que a gente quer levar as nossas crianças e dentro da creche, né, da Vovó Zizi, e não só dentro da creche da Vovó Zizi, isso deveria ser obrigatório para todas as escolas, tanto da educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ter esse espaço de contato com a natureza, né? Porque isso faz parte, nós somos natureza, né? Então, a natureza nos faz com que a gente se conecte com ela, né? E a gente está perdendo isso. As nossas crianças, elas não sabem mais de onde vem um pé de alface, vem lá do supermercado, né? Não sabe de onde vem a laranja, né? Então, porque a gente está muito desconectado, né, da natureza. Então, como é que a gente, dentro desses espaços da escola, porque não é um espaço largado e livre para as crianças ter aquela ideia de que as crianças vão agora para o parque e não vão aprender nada. Não, então a gente está dentro
né, da pedagogia, e a gente tem toda uma projetação em que, olha, o que nós vamos hoje fazer lá no parque? A gente vai ver a horta, né? A gente está estudando tal coisa. Então, isso conecta muito com as crianças, né? Você falou da questão da criança não saber onde vem. Esses dias foi um cliente na minha oficina e ele levou o menino. Aí ele falou pro menino, você quer goiaba? O menino quer. Aí ele foi lá, apanhou uma goiaba. Mas dá na árvore? Aí eu fiquei, tipo, né? Eu cresci no fundo da casa do meu pai, é bem dizer uma chácara. Cresci em cima de árvore, de tudo. Aí o moleque não sabe o que é uma goiaba. E tem muito isso. E aí entra a importância da arquitetura que vocês falaram, né? É um lugar aberto, mas com as plantas frutíferas, com a parte que vai movimentar a coordenação motora, bem diferente do que tudo é. Como eu disse ali para vocês, na hora que a gente estava batendo um papo ali fora, a última creche que foi inaugurada em Morro Agudo parece mais um presídio do que... Eles falam que é um modelo do Estado, mas para mim, a criança não se sente bem. Eu, como criança, chegasse naquele ambiente, ia ficar lá em cima o vitrô, você fica só parede do lado, só concreto, você não tem nada. Teve até um incidente pouco tempo atrás, a criança caiu no parquinho, era pedra britada no parquinho. Então, parquinho tem que ser terra, grama, ter contato com a natureza. Então, isso é muito preocupante. Porque a natureza é saúde mental. Isso que a gente tem que hoje compreender. Que estar na natureza, né, é saúde, não é porque a gente quer inventar a roda, né? E você trouxe um ponto muito importante. Inclusive, as nossas crianças estão perdendo essa parte motora do funcionamento do corpo, porque elas ficam sentadas em frente à televisão jogando videogame, né? Então, tá vendo? É saúde mental, saúde física, né? E a escola precisa olhar para tudo isso, né? Entender isso. Ainda eu falei para vocês, Morro Agudo tem 2 escolas que a arquitetura dela é um jardim no meio delas. Uma é a Carlos Ângelo, do Jardim dos Silveiras, e a outra é a Aparecida Barbete, aqui, se eu não me engano, no José Benedetti. Que são 2 escolas que estão diferenciando das outras. O nível de aprendizagem dos alunos é muito melhor. Eu não sei se ainda são os diretores de lá, até mandar um abraço para eles, está de portas abertas o podcast para eles virem falar um pouco mais. Era o Leandro Cicoli no Jardim dos Silveiras, na Carlos Ângelo. Leandro Cicoli, a coordenadora era a Lília Rosa, ela é esposa do filho do Zé Maria Rosa, do Rodrigo. E a Elisângela, aqui na Aparecida Barbete, que estão vendo resultados totalmente diferentes, a família integrada, a família vai lá ajudar a cuidar do jardim, as crianças cuidam da horta, e os resultados dessas escolas estão diferenciando das outras absurdamente. E aí entra no projeto de vocês isso que vocês estão colocando. Então, a importância da saúde mental que traz, da interação, do conhecimento, que não vai acontecer de um menino não saber que é goiaba dando pé, né? Então, eu acho que... E Reggio Emília se tornou referência, né, de educação mundial, né? Como, inclusive, a Beatriz colocou, né? Esse economista que ganhou prêmio Nobel, mostrando a importância do investimento nessa fase da educação, antes de saber, né, sobre todos esses resultados que hoje a gente tem claro, né, Loris Malaguzzi idealizou, né, porque ele também foi um estudioso de muitos autores, né, viu, né, a potência e também mostrou com muitos resultados, e essa educação se tornou referência mundial por esse motivo. Foi comprovado, né, que essa cidade, Reggio Emília, ela teve um desenvolvimento econômico
né, muito diferente das outras cidades ali da região, por estar investindo na educação das crianças pequenas, né? Então, com todo esse projeto que eles dizem, não é um projeto qualquer, não é um projeto de escola tradicional. A gente queria outros tipos de crianças ali, né? Como a gente já aí mencionou, né? Então, que fosse realmente uma comunidade ali, né? E isso fez com que a cidade prosperasse, porque a cidade queria aquele projeto educativo, né? Porque quem não quer uma criança que pesquisa, uma criança que cria, né? Uma criança que pensa muitas coisas, que sabe de matemática, que sabe de arte, né? Que gosta da literatura, quem não quer, né? Só que para isso a gente precisa ser coerente com o projeto que a gente vai pôr em prática. Não adianta sonhar com esse ser humano e trazer a apostila para dentro da escola, né? A gente está sendo incoerente com a nossa prática, então tem que ter uma coerência. E Reggio Emília se tornou referência mundial porque eles foram coerentes. Aquilo que a teoria vai nos trazendo, os discursos vão nos trazendo, eles colocaram realmente em prática, né? A importância, né, de estudar, pesquisar, mas colocar em prática também. Então, qual que vocês acham que vai ser o papel da família para esse projeto ser... Porque a parte de construção está acontecendo, a formação vai ter, a família no estímulo fora da creche. Pode ser. Não, pode falar. A família ela é extremamente importante, né, para o projeto, né, porque a educação da criança ela ocorre dentro da escola, mas também com a família. Então esse diálogo família e escola precisa ser muito próximo, né? E a gente sabe dos temas, como eles são complexos da infância, né? Então, quando a gente trabalha então, com uma comunidade de aprendizagem que todos estão aprendendo, né? Porque eu posso saber muito sobre educação, mas eu estou agora com um grupo de famílias que difere do grupo que eu atuei o ano passado, esse grupo é único, então eu também quero escutar, eu também quero conversar, quero ver os desafios dessas famílias, pensar junto, né? Então, a família, ela é fundamental nesse processo da educação, porque ela participa, sim, também com ações concretas de ajudar, né, nesse espaço, mas eu preciso dela, né, porque a gente trabalha com a prática democrática, da escuta, da participação, do diálogo, né, e eu quero que essas famílias também avancem no seu pensamento, né? Então, se eu não parto, inclusive das ideias iniciais que eles têm sobre alguns temas, né, a pesquisa, eu não consigo aprofundar, né? Então, matemática que a gente vê que, de repente, de um tema, né, por exemplo, de câncer, eu sou leiga, eu, né, me baseio no senso comum num tratamento, né? Mas a Beatriz é uma especialista nisso. E esse diálogo vai ajudando a potencializar o meu pensamento a respeito, né, por exemplo, dessa doença ou de outras temáticas, né? Então, isso é bastante interessante. A participação da família precisa existir, precisa ter um respeito por parte dos profissionais que atuam lá, né? Não entendendo que aquele pai tem menor conhecimento, né? E tenho mais, né? Eu vou ensinar, não. A gente vai aprender, né? Com eles também, porque os desafios deles são diferentes daquilo que está na literatura, né? Por exemplo. É uma troca, né? É uma troca.
Doutora, a senhora vive dando presente para Morro Agudo, né? A senhora também tem um projeto do Colo ao Chão, que foi feito junto com o Hospital São Marcos. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto. Esse projeto foi o primeiro que eu fiz aqui, né? Quando eu não tinha a creche, eu fui para o Hospital São Marcos e ver o que eu podia ajudar lá, mas eu vi que eu não queria ajudar na medicina mesmo, assim, tratar a criança e qualquer coisa. Não era isso que atualmente eu quero. A minha especialidade era câncer e eu não quero voltar atrás e fazer outra coisa, né, de pediatria. Mas daí eu vi que eu poderia ajudar no desenvolvimento da criança, né? E a primeira abordagem que eu fui ver, essa que eu falei que eu fui para Budapeste, da Amy Pickler, ela tem muito isso da criança com 3 meses, 4 meses, bem pequenininho. E que é da autonomia para essa criança. Então, era um projeto que era pôr a criança no chão e deixar ela brincar no chão à vontade, entendeu? Ela se virar, não deixar ela presa num berço e com uma coisa estimulante em cima da cabeça dela, que ela fica olhando só. E daí eu procurei tinha uma entidade aí do Descobri Brincando, que eles me propuseram a me vender esse kit do Colo ao Chão. E eu comprei e tentei fazer isso. A gente dava no 3º mês da criança, para criança, os partos ocorridos no hospital. A gente orientava a mãe e que no 3º mês ela voltava para não ficar aquela caixa, porque era uma caixa grande, não ficar um trambolho na casa dela enquanto a criança não ia pôr no chão. E no 3º mês ela punha tinha um tapete, umas argolas, que é a primeira coisa que a criança consegue fazer com a mão, né? Um lencinho, que é um lencinho de Pickler, que é um lencinho assim que, vamos falar que tampa, e a criança tampa no rosto e achou, sabe, aquela brincadeira, ela descobre isso, porque o lenço não machuca, e ela joga nela, ela tira o lenço. E uma bacinha que fazia barulho também, e ela podia ter o reflexo da cara dela também. E nós demos para 30 crianças lá. Chegamos a dar para 30 crianças, e eu tenho uma documentação disso interessante, até que gostaram muito, eu acho que foi um sucesso, assim. E agora era para continuar, entendeu? E que eu não sei se eles vão continuar, eu estou disposta que eles querem continuar, de ajudar, só orientar como e tal, e comprar mais kits e continuar esse projeto, entendeu? E a minha ideia na creche até podia ser antes, sei lá, dar para a mãe que vai ter o 2º filho, então já, porque a criança que está lá na creche, ela vai ter outras coisas, já vai ter uma abordagem ali, né? Um chão para ficar na creche mesmo e tudo, não precisa, mas para casa, entendeu? Para levar para casa. E foi gratificante, eu gostei de fazer, e até agora num congresso dessa abordagem Pickler vão apresentar esse trabalho, entendeu? Até. Bom demais. Eu conheço pessoas que foram beneficiadas pelo projeto e adoraram, ficaram encantados com o desenvolvimento da criança. Eles já tinham um filho antes, agora tem outro, e o desenvolvimento está sendo totalmente diferente, e estão apaixonados pelo projeto. Espero que continue. Diretoria do Hospital São Marcos, eu sei que vocês têm muita coisa para correr, não é fácil cuidar de um hospital, mas projetos bons têm que ser incentivados e continuados. Eu acho que deu certo, sim. Eu acho que a criança desenvolve melhor, entende? No chão do que num carrinho presa, ou no berço preso, que é óbvio que no chão ela rola se ela quiser, o desenvolvimento é melhor. Muito bom. Gente, tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês querem falar? Eu acho que a gente abordou bastante assunto, né? Eu acho que e a creche também, eu acho que tenta a educação também, assim, de educação alimentícia, né? Quer dizer, a nutrição vai ser bem saudável, ensinar a criança que aquela hora da refeição é importante, o que comer,
Quer dizer, isso também vai, se a gente está prestando atenção, que também vai ser dado isso. O banheiro também, a criança é educativo, aprender a se limpar, vai ser tudo do tamanho dela, tocar descarga, ela vai poder, não vai, ela vai alcançar, para poder ser educativo também, essa parte de cuidados, né, também, além de toda a educação. É aquilo, né? O cuidado, o né? cuidado, a formação e o aprendizado. Vai ter esse né? cuidado Pensado também. em tudo, né? Murilo, Então, tem eu alguma acho coisa a que- acrescentar? Só dizer que eu estou muito ansioso para ver a escola pronta e Você imagina eu que sou apaixonado por Morro Agudo. ver esse projeto acontecendo em Morro Agudo, né? Como vai ser bonito, né? De ver Não, isso eu estou muito acontecendo. feliz, assim, de ajudar Morro Agudo, entendeu? Porque eu acho que eu sou de uma família que meu avô sempre tentou ajudar muito Morro Agudo. E eu estou seguindo ele, que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ajudar. E para mim também é uma honra, né? Porque assim, ser convidada para um projeto, para desenvolver um projeto numa cidade, né? Com uma pessoa que acredita nos mesmos ideais, né? Então, para mim também é uma grande alegria, né? Saber que a Beatriz vai deixar um legado aqui para a cidade e eu contribuir com esse projeto, né? Eu sou suspeito em falar, eu vi o brilho no olho da doutora Beatriz mostrando para mim o projeto. A Laure já tinha me passado no passado algumas coisas. E depois, quando eu conversei com ela recentemente, no sábado, ela... Então, eu fiquei encantado. Como eu disse, quando a senhora estava falando ali, a senhora mostrou como ia ser o telhado e a estrutura. Eu me vi lá dentro. Eu sou apaixonado por inovação, por educação. Eu acho que a única coisa, jeito de mudar o mundo, apesar do nosso país ser um país novo, mas eu acredito que você tem que copiar exemplos bons, né? Já passaram. A Europa já sofreu tudo que tinha que sofrer para a gente copiar. A gente tem que sempre fazer coisas novas, pesquisar coisas novas, mas o que é bom a gente tem que copiar e trazer para cá. E eu sou apaixonado por ideias novas. Esse projeto, eu estou encantado só de imaginar como vai ser e o ganho que vai ser para Morro Agudo. Agradeço a vocês por acreditarem nesse projeto, pela aula que vocês me deram lá fora e aqui hoje. Deixe uma frase para os pais, alguma coisa que vocês quiserem falar para os pais antes de eu finalizar, senão eu já começo a chorar, eu sou chorão, então... Primeiro, assim, eu também sou mãe, né? E idealizo esse projeto, né? Junto com a Beatriz, junto com o Murilo, pensando nesse acolhimento de cada criança e de cada família que a gente vai receber. Que a gente vai olhar, né? E vai acolher, né? Cada um de uma forma muito peculiar, né? Porque a gente sabe da importância do ser humano. Para nós, o ser humano, todos, né? Cada um tem a sua qualidade, né? E a gente vai esperar essas famílias, essas crianças, né? Com seus desafios, com as suas qualidades, né? Com muito esmero, né? Então, a gente vai olhar para cada uma dessas famílias e por cada uma dessas crianças. Murilo? Penso também muito na perspectiva da roupa. Pensar nas famílias também é algo que emociona muito a gente, né? Porque a gente vai caminhando muito de mãos dadas. Assim como professor pesquisador, a gente está aberto a entender e pesquisar, mas também primar pelo poder da relação, né? Como a gente vai caminhando sempre muito próximo. Mas eu gostaria também de deixar uma mensagem para os professores que queiram trabalhar na escola e que estão pensando também nesse trabalho, o quanto a gente se jogar nessa experiência de trabalhar com a pesquisa é transformador para nós também como profissionais. Então já até deixo um convite aqui para os professores conhecerem também esse projeto e para a gente poder caminhar todos juntos de mãos dadas aí. Doutora? Eu acho que eu tenho que agradecer
foi uma honra estar aqui com você e você deu essa oportunidade para a gente para demonstrar o nosso projeto. E eu estou muito ansiosa para começar, porque eu acho que vai ser um projeto importante. E eu quero fazer o melhor para essas famílias e para as crianças, entendeu? E para isso multiplicar em Morragudo. E vai com fé em Deus. Antes de eu encerrar, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, a Autoelétrica Amarelão. Sou suspeito em falar, né? Mas precisou de bateria, troca de óleo, lâmpada, paleta, Autoelétrica Amarelão. Natais da Garcia, nossa social media estrategista. Ao VTR Creative, meu copo gravado do Marcão, que é o esposo da Laure, que faz essas coisas lindas aqui, ó. Precisou de um copo gravado, meu copo gravado do Marcão. Ao Delivery da Ju e do Pó Royal, obrigado. Vou fazer um pedido aqui, eu tô fazendo um patrocínio da Delivery e do Pó e pedir ao Pó como vereador que cobre que esse projeto seja multiplicado muitas vezes. Você sabe que você é um parceiraço. Laure, em breve tá de volta também, tem certeza vai cobrar, então dê esse apoio aí e aos demais vereadores também. Agradecer primeiramente a senhora, doutora, obrigado, não só por estar aqui hoje, mas obrigado pelo presente que a senhora está dando para Morragudo, a oportunidade que a senhora está dando para as famílias da nossa cidade, para a nossa comunidade. Eu acho que é um passo gigantesco para essa cidade. A você, família, que tem sua criança, que está pensando em ser pai, veja esse presente que a gente está ganhando, essa oportunidade que está ganhando. Não é qualquer lugar que tem isso. Deus tocou para ser Morragudo que ia ter e usou a doutora de instrumento, uma pessoa que comprou a ideia da cidade, que gosta da cidade. Aos nossos políticos e líderes, apoiem mais projetos como esse, apoiem, incentive pesquisas, incentive a educação, incentive a oportunidade de fazer a cidade melhor. Doutora Roberta, obrigado por estar aqui hoje. Murilo, obrigado. Aula que ela deu. Obrigado pela aula que vocês deram aqui. Prometo que eu vou estudar mais, Régio Emílio, porque eu fiquei encantado. Ganharam um fã e um admirador e um multiplicador dessa abordagem. Não vou nem errar, mas vai ser a abordagem da galera na frente. Então, obrigado mesmo por tudo. Obrigado por estar aqui, por deixar esse espaço que a gente criou para levar para Morragudo o que as pessoas fazem de bom, mostrar o morragudense e as pessoas que acreditam em Morragudo. Eu acho que falta muito isso. A gente tem muitos talentos, muitas pessoas boas que às vezes não aparecem, que às vezes não são incentivados. Obrigado por acreditar na nossa cidade. Murilo também me deu uma aula gigantesca aqui. Obrigado a todos vocês, meu, de coração. Que Deus abençoe. Esse barulho não morreu ninguém aqui não, gente. Só caiu a nossa diretora, só derrubou o estúdio, mas tá normal. Obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que em breve estaremos nessa inauguração. Eu vou estar lá olhando de curioso. Vai ser convidado. Especial. Obrigado. Fiz tudo isso para ser convidado, gente. Eu sou atrevido. Convidados. Obrigado mesmo, de coração. E sucesso. Sucesso mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram aqui até agora conosco. Assistam essa aula porque é uma oportunidade única. Deus abençoe e até mais. Valeu. Isso é o Amarelinho Cast.